Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é América Cupelo, eu sou fotógrafa, doutora em artes visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutora no Programa de Estudos Contemporâneos das Artes da Universidade Federal Fluminense. É uma alegria estar aqui compartilhando esse conteúdo que faz parte de uma pesquisa que eu e o Edil Carvalho fizemos para compor essa palestra sobre o espelho, a presença do espelho na fotografia e no cinema. Então, antes de começar também a primeira parte da palestra, eu quero esclarecer também que esse é um pequeno recorte desse assunto, que é um assunto muito vasto, né? Um assunto a presença do espelho nas obras de arte, no cinema, em outras obras, abordada por teóricos, fotógrafos, pela própria psicologia, né? Então, é um recorte específico que nós fizemos. Então, aguardo agora a apresentação do Edil. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Edil Carvalho, eu sou doutor em filosofia antiga pela UFRJ, eu sou também astrólogo e, por conta da minha formação em astrologia, eu acabei desenvolvendo uma pesquisa onde eu associo a astrologia ao cinema e que acabou virando um curso que eu chamo de Astrologia e Cinema em uma Cosmovisão. E por conta desse curso, eu acabei conhecendo um artigo da América, onde ela tratava da presença do espelho na fotografia. E isso me chamou muita atenção, porque eu já prestava atenção na presença do espelho no cinema, particularmente na obra do Ingmar Bergman. O Bergman usa de maneira muito recorrente o espelho nos seus filmes, e conversando com a América, conversa vai, conversa vem, a gente acabou formando esse trabalho em conjunto que agora a gente apresenta para vocês, né? E também faço a mesma observação da América, né? Vocês devem imaginar quanto que o espelho foi abordado não só no cinema e na fotografia, mas também na literatura, né? Então, assim, é um tema muito vasto e por isso a gente teve que fazer um recorte muito específico para começar um trabalho em conjunto. Então, o que vocês vão assistir hoje é um primeiro passo que a gente está dando dentro desse território, desculpa, que é enorme, né? E no meu caso, em particular, eu vou estar analisando o uso que o Ingmar Bergman fez do espelho em seus filmes. Em linhas gerais, é isso. Então, eu vou começar a compartilhar os slides, né? Só aguardar um minutinho. Vou começar aqui o compartilhamento. Um minutinho. Compartilhar, um minutinho. Iniciar compartilhamento. E deu certo. Um minuto. Bem, está conseguindo ver o slide? Tá perfeito, América. Tá ótimo. Então, título da palestra, né, da primeira parte da palestra, a presença do espelho na cena fotográfica. Um minuto. O espelho foi inventado com o intuito de ver corpos onde nenhum corpo existe, no vidro ou no metal. Ele captura tanto a nossa imagem como o nosso olhar para a imagem. Como meio, o espelho é o oposto cintilante dos nossos corpos e, no entanto, devolve-nos a imagem que fazemos do nosso próprio corpo.
Esse é um texto que eu selecionei do livro Antropologia da Imagem, do filósofo Hans Belting. Eu achei muito interessante dessa definição do espelho. O que reflete o espelho? Então, aqui eu trago um texto do Michel Foucault, que está no livro dele Ditos e Escritos, um texto chamado Outros Espaços, e esse texto ele faz uma contextualização do espelho no espaço, né? Do espaço do espelho. No espelho, eu me vejo lá onde não estou, em um espaço irreal que se abre virtualmente atrás da superfície. Eu estou lá longe, lá onde não estou, uma espécie de sombra que me dá a mim mesmo minha própria visibilidade, que me permite me olhar lá onde estou ausente. É o que o Michel Foucault chama de utopia do espelho. E para ele, a utopia é um lugar sem lugar. Mas é igualmente uma heterotopia, na medida em que o espelho existe realmente e que tem no lugar que ocupo uma espécie de efeito retroativo. É a partir do espelho que me descubro ausente no lugar em que estou, porque eu me vejo lá longe. Então, a heterotopia, segundo Michel Foucault, seria espécie de lugares que estão fora de todos os lugares, embora eles sejam efetivamente localizáveis. Então, o espelho, segundo Michel Foucault, em matéria de espaço, né, ele seria uma experiência mista, uma utopia, ao mesmo tempo que ele seria uma utopia, um lugar sem lugar, ele também seria uma heterotopia, na medida que o espelho existe realmente e que ele torna esse lugar que ocupo, no momento em que me olho no espelho, absolutamente real. Ao lado do texto do Michel Foucault, eu trouxe uma das imagens da minha série, intitulada Fotofábulas. É uma série que eu produzi durante o meu mestrado em artes na UF, em que eu abordei fábulas e contos. No caso dessa série, essa é uma versão de Alice através do espelho, de Lewis Carroll. No caso, esse cenário da fotografia, todos os elementos são reais, né? E trata-se de, inclusive, o espelho que está no espaço. E trata-se, né, de fotografia analógica, preto e branco. Então, agora eu vou entrar nessa parte onde eu apresento um preâmbulo pictórico com a presença do espelho. Então, achei importante trazer essas duas telas, né? Trazer essa questão dessas duas telas, essas duas obras, que são verdadeiros paradigmas da história da arte ocidental, que é o casal Arnolfini, de Jan van Eyck, e Las Meninas, de Diego Velázquez. Porque essas telas, elas apresentam uma relação que se constrói no uso que esses dois pintores fazem do espelho na cena pictórica e que reverberam, né, de uma certa forma. Vocês vão perceber isso quando for abordar também as fotografias, né, a cena fotográfica na segunda parte. Porque nestas telas eu percebo uma possibilidade da antecipação do olhar fotográfico. Então, nesse caso, os pintores eles seriam quase que visionários, né? Trazendo essa presença do espelho na cena pictórica de uma forma diferente, de uma forma bem curiosa. É isso que nós vamos ver agora nas telas. Então, aqui, né, nós temos essa tela, que é o casal Arnolfini, de Jan van Eyck, de 1434. Então, é uma tela que apresenta o retrato de um casal. Geralmente, as telas nesse período, elas apresentavam um retrato individual, mas esse casal, né, nós percebemos toda a ambientação da cena e nos perguntamos também
qual o tema dessa tela? Qual seria o tema dessa tela? Do que se trata a tela, né? Então, nós vamos perceber, né, pela história da tela, pelo contexto, que trata-se de um contrato de casamento. Na verdade, é uma cerimônia de casamento, né? E, ao entrar em contato com esses elementos, né, que estão presentes na tela, nós percebemos que não encontramos as testemunhas do casamento. Onde estariam estas testemunhas? E, né, se a gente puder olhar a tela, perceber ela com mais atenção, vamos descobrir, né, na parede que está no fundo da pintura, na parte superior da pintura, onde encontramos as mãos do casal, que quase formam um desenho de uma moldura, nós vemos esse pequeno espelho convexo. Essa tela, na verdade, ela tem um tamanho assim, de 80 por 60 centímetros. E o espelho convexo, ele ocupa apenas 5,5 centímetros da tela. Quer dizer, é uma pequena parte da tela. Mas o tamanho do espelho, né? Na verdade, esse espelho ele revela toda a potência, né? Toda uma potência que existe nessa pintura. Porque ele, na verdade, ele está abrigando, dentro do seu reflexo, uma outra perspectiva da cena que se encontra dentro do reflexo. E que nós, né, como espectadores, né, como observadores, temos que descobrir à medida que nos aproximamos do espelho e do reflexo desse espelho. Então, o que é de se observar também, né? Deixa eu passar aqui para um detalhe. Nesse detalhe do interior do reflexo do espelho, né, do casal Arnolfini, nós percebemos ali, como eu falei, né, as testemunhas, né, ali nós vemos, né, dentro do reflexo do espelho, toda a ambientação da sala, vemos o casal Arnolfini de costas e no fundo do reflexo estão as duas testemunhas. Uma delas seria o pintor Jan van Eyck, que está de vermelho. E outra coisa, eu acho que tem muitas coisas interessantes a se observar na tela, porque o Jan van Eyck, ele era assim, fazer com maestria pintura a óleo, né? Então essa é uma das obras-primas dele. Então percebemos todas as sutilezas da tela, as texturas, os reflexos nos objetos, especialmente esse reflexo que vemos nesse candelabro que está na parte superior, central, e que nos traz toda essa questão da luz captada pela câmera obscura que os pintores já usavam, né, que é um artefato pré-fotográfico. Então, ele capta esses reflexos no candelabro, a luz, né, que vem da janela lateral e que banha também abaixo da janela. Nós temos um pedaço da mesa em que temos pequenas laranjas. E essas laranjas que estão banhadas pela luz também mostram toda a ostentação, né, porque se tratam de sujeitos da alta burguesia, e o quadro também revela, né, a posição social dos cônjuges, né, que trata-se de um comerciante, de um rico comerciante, Giovanni Arnolfini, e a sua esposa, né? Então, as laranjas eram frutos raros na época. Todos os objetos que estão na cena são altamente simbólicos. Não vou me ater aos objetos todos em cena, porque esse não é exatamente o que pretendemos, mas alguns objetos e alguns personagens, como esse cachorrinho que está
no centro, embaixo, né, também pintado com muita maestria, ele representa também, simboliza a fidelidade dos cônjuges, né, no casamento. Nós temos as sandálias, né, tanto dele como dela, né, as sandálias deles estão na parte inferior esquerda, quase saindo do quadro, mais perto da ponta esquerda, e as sandálias dela, se nós podemos ter um olhar mais atento no fundo central do quadro, no chão, abaixo dessa cama vermelha, vemos duas sandálias, um par de sandálias vermelhas que pertence à esposa e que está no interior do aposento, também simbolizando, né, essa questão, né, social da época em que o homem saía para trabalhar e que a mulher permanecia dentro dos afazeres dentro da casa, né? Então há toda uma simbologia em todos os objetos, né? Mas o que nos interessa em particular é a questão do espelho. A questão do espelho e um certificado de presença que o artista, né, que o artista produz nessa obra, né, de uma forma muito particular, né, porque o pintor está presente dentro do reflexo do espelho, mas também está presente, ele se mostra presente também quando ele assina o seu nome e data, né, dentro da tela, acima desse espelho. Então, ele coloca, né, Jan van Eyck esteve aqui e a data. E, ao mesmo tempo, então, há uma duplicidade dessa presença do artista dentro da tela e que mostra esse certificado de presença muito forte. Quer dizer, no contexto da época, não era muito comum um artista assinar uma tela. Então, o Jan van Eyck, de certa forma, ele muda o status quo do artista, né? Mostrando a importância, a sua importância como pintor. E o que eu venho trazer também, a partir dessa minha leitura da tela, é justamente esse certificado de presença que eu encontro isso relatado no livro do Roland Barthes, né? Que também, para quem não conhece, o Roland Barthes é um filósofo que escreveu, seu último livro chama-se A Câmara Clara, é um livro sobre fotografia. E justamente nesse livro, ele destaca essa questão da fotografia como um certificado de presença. Eu até anotei aqui, que é uma fala do próprio Roland Barthes, né? Ele diz: toda fotografia é um certificado de presença. Esse certificado é o gene novo que a sua invenção introduziu na família das imagens. Então, aquela prerrogativa que é muito famosa no livro de Barthes, que é: isto foi, isto aconteceu porque está numa fotografia. Então, nós percebemos, claro, né, nós, né, no nosso olhar de hoje, né, olhando esta tela, né, voltando-se para essa tela no nosso contexto e conhecimento atual, nós percebemos, né, essa prerrogativa da presença justamente na pintura, mas que remete também esse certificado de presença tanto na fotografia como na selfie. Então, eu coloco aqui que é interessante notar que o artista, ao pintar-se no reflexo do espelho, ele aproxima-se da linguagem fotográfica, muito antes de seu aparecimento. Ele percorre um trajeto imaginário que vai do famoso "Isto foi" de Roland Barthes até ao "Eu estive ali", que é a prerrogativa central no fenômeno das selfies contemporâneas, ou seja, a inserção do eu no relato visual.
No caso do pintor, ele estaria testando sua própria importância ao assinar o quadro de forma assertiva, o que não era comum à época. Então, nós percebemos, né, nesta imagem muito instigante do Jan van Eyck, essa questão do espelho no centro, né, como quase que um olho também que vem até nós, né, e que nos provoca a descobrir uma outra perspectiva de cena. Então, é uma tela também que provoca o espectador mais atento. Porque se nós não tivermos a curiosidade de olhar a tela com esta atenção, não vamos chegar a essa outra perspectiva da cena que ele nos dá através da entrada no espelho e do reflexo com tudo que ele contém, né? Então, isso é muito interessante. Outra coisa que eu acho que vale a pena destacar é que essa tela hoje, ela está na galeria da National Gallery de Londres, mas ela esteve nas galerias reais da Espanha por muito tempo. Inclusive, o próximo pintor, né, a próxima tela que nós vamos comentar, do Diego Velázquez, ele esteve em contato com esta tela enquanto a tela esteve, né, nas galerias reais da Espanha, e foi influenciado por ela para quando ele estava fazendo, né, estava pintando uma das suas obras-primas, que é justamente Las Meninas. É o que nós vamos ver a seguir. Vou também, não posso deixar de destacar, né, o retrato do Jan van Eyck, que está de turbante vermelho, né, que está aqui ao lado, que eu destaquei nessa fotografia. Então, aqui eu trouxe esse registro que está no Museu do Prado, né, na Espanha, que é justamente da tela Las Meninas, né, de 1656, e é um registro importante porque mostra essa questão da escala da tela, uma tela que tem mais ou menos 3 metros por 2 metros, né? E mostra a escala do espectador e essa relação da tela com o espectador, que é muito importante para o que nós vamos comentar, né, a seguir sobre essa tela e a presença do espelho na tela. Então, aqui está a tela Las Meninas, de Diego Velázquez, de 1656. É uma tela, né, onde o espelho, mais uma vez, encontra-se na parte central do quadro. E ao nos aproximarmos, né, dessa tela que é tão enigmática, mais uma vez, eu acho que nós nos perguntamos qual seria o tema da tela. O que retrata a tela? O que me chama muita atenção é, mais uma vez, a presença do pintor, né? E nesse caso aqui, é incrível, porque o pintor é a figura que ocupa o maior espaço nessa tela, né? Ele está à frente dessa grande tela, à esquerda, em que nós vemos o reverso dessa tela, a parte frontal não nos é dada a ver. Então, o pintor está de preto, com um pincel na mão, e a figura que mais se destaca, a maior figura que está no quadro, né, representada nessa tela. E diferente, né? Nós percebemos essa diferença da tela do casal Arnolfini, onde o pintor se retrata dentro do reflexo do espelho, desse espelho convexo. Aqui nessa tela,
Velázquez se apresenta de forma grandiosa, né? Ele se retrata assim, de uma forma muito importante. Todos os personagens que estão na tela são membros da realeza. Então, várias perguntas, né, nós podemos nos fazer ao olhar a tela. Se o retrato seria da família toda, né, da infanta, dos reis, o que na verdade Diego Velázquez está pintando nesta tela que não se mostra. E algo também muito interessante é que todos os objetos de representação, no caso as pinturas, elas estão sombreadas no ambiente, né? Que esse é o estúdio do pintor. Então, o espelho, ele está abaixo, no fundo do quadro, abaixo dessas grandes duas telas que estão na sombra. Nós temos uma porta com uma figura que está em contraluz, e ao lado dessa figura nós temos esse retângulo, uma moldura bem larga e com uma iluminação diferente, uma iluminação que vem do interior. E essas duas figuras que nós podemos ver no detalhe, à direita, são o rei e a rainha da Espanha, que é o Filipe IV e sua esposa Mariana. Temos também acima dos dois a parte de uma cortina, né, talvez de veludo vermelho, e ali nós temos esse reflexo dentro do espelho. Então, o que eu quero destacar também? Nós percebemos uma coisa assim, muito interessante e que me chama muita atenção, né, nessa questão de remeter à fotografia, é a luz também que se projeta no ambiente. Uhum. Né? Nós vemos que a luz vem projetada também da direita para a esquerda, iluminando alguns aspectos da cena. Uma parte da tela que está em reverso se destaca na luz. A infanta também, que está com o vestido claro, é a figura mais iluminada da cena. Né? E essa luz também que reverbera, né, no ambiente, deixando espaços, né, e provocando o espaço numa perspectiva que nos remete muito à cena de cinema, à cena de fotografia. Né? Essa tela, né, ela possui muitas versões. Vários artistas, né, fizeram versões sobre a tela. Pablo Picasso fez muitas gravuras com referência em Las Meninas, até com este nome, né? E muitos teóricos escreveram também sobre Las Meninas. No caso, o próprio Michel Foucault, né, que é o que eu me atenho mais nas questões teóricas que ele sublinha, todo feito em cima do livro As Palavras e as Coisas, que é do Michel Foucault. O primeiro capítulo, inclusive, tem o nome Las Meninas, e que ele discorre sobre essa questão que ele coloca tão bem, né, quando ele fala que é um espetáculo de olhares, né? E percebemos que existe um caminho de olhares que você quase que viaja todo o interior da tela, né? O pintor e a infanta olham em nossa direção, né? Enquanto os outros personagens, né, nós temos à frente, no primeiro plano, à direita, dois anões, o cão da família que está à frente, temos ladeando a infanta, nós temos as duas damas de honra, damas de companhia. Temos atrás da dama mais alta duas figuras que estão entre a luz e a sombra. Depois aquela figura mais enigmática que está em frente à porta, né? E nós não sabemos se ele está entrando ou saindo de cena.
e depois nós remetemos ao espelho e ao pintor, né? Então tem toda essas representações, né, que estão praticamente invisíveis ao olhar. A única representação de imagem que está clara é a do espelho, né? O espelho, ele mostra, ele exibe, né, uma imagem. E segundo o Michel Foucault, ninguém olha para esse espelho. Ele diz até que é um espelho desolado, porque ele torna-se invisível a todos os olhares dos personagens da tela. Então, na parte central do quadro, né, nós vemos essa infanta, nós vemos todos esses personagens, e eles estão nesse caminho de olhares, né, como eu falei, que vai do pintor, passa pela infanta, pelas damas e volta para a figura que parece apontar para o que está dentro do espelho, né? E lembra, né? Isso nos lembra muito uma cena fotográfica. Eu, particularmente, eu vejo o pintor quase como um diretor de cena, né? Percebemos também, assim, acho que é algo de extremamente intrigante, que é o olhar, né? Eu, como já percebi, tanto da infanta como do pintor para fora da tela, né? E esse olhar desses dois personagens, ele aponta para o que está refletido no espelho e que não está representado dentro do quadro, mas no espaço que ocupa o espectador, né? Então, esses olhares, eles são insinuados para esse verdadeiro captador de instantes, né? Que poderia ser um fotógrafo, mas no caso é o pintor. E esse lugar, né? Esse lugar onde estaria o rei e a rainha, nós percebemos assim com muita surpresa que é o lugar do observador, que é o nosso lugar, né? Então, nós estamos nesse lugar em que estaria o reflexo do espelho, né? Então, esse também é a grande questão desse quadro, né? E mais uma vez se coloca em dúvida, né? Qual seria, o que o Velázquez estaria pintando? Além da tela que ele, essa grande tela que ele pinta, que é quase do tamanho da própria tela representada, né? Não se sabe se ele está realmente pintando o retrato do rei e da rainha, se essa tela está em branco, o que está na tela? Do que se trata? Do que se trata este quadro, né? Me parece todo um mecanismo pictórico que remete à própria pintura, ao elogio da pintura, né? Remete ao fazer do pintor, remete à própria pintura. E, ao mesmo tempo, o espectador, né? Ele entra em diálogo, o pintor faz com que o espectador entre em diálogo com a tela. Uhum. E isso é algo assim muito de vanguarda, né? Algo que vai além do tempo. Por isso que eu acho que essa tela ela foi tão abordada, né, por teóricos, ela é tão instigante até hoje. Sempre que eu volto a essa tela, assim, eu vejo algo que não tinha visto antes. É uma tela extremamente instigante. Então, aqui eu trago algo que o Michel Foucault destaca, que achei muito interessante. Como um guia adentrando a tela, Foucault nos revela um esgarçar de planos na forma, quase holográfica, de projetar raios e curvas, linhas e triangulações, reais e imaginárias, que se projetam e desfazem, virtualmente na aventura desse espetáculo de olhares. Termo utilizado por Foucault para discorrer sobre uma cadeia de olhares, um olhar vetor, um olhar quase fotográfico, que orienta toda a tela na direção do que está se passando em continuidade, sem cessar, no espaço que se alonga, para frente, para trás e além.
Foucault, ele ressalta também dois aprofundamentos, duas fendas, do espelho, fenda sem fim, e da porta, fenda luz, gerando um olhar que se perde de vista no abismo do espelho e na porta que entreabre um espaço exterior banhado de luz. Esta impressão de movimento, que parece guiada por luzes pontuadas e sombras, mergulham a visão no ambiente de uma sala que se move infinitamente ao mesmo tempo para o exterior, para trás, acionada nesse mecanismo pictórico. Já, mais uma vez, o Michel Foucault, no livro As Palavras e as Coisas, eu destaco também essa parte. Já o espelho, por um movimento violento, instantâneo e de pura surpresa, vai buscar à frente do quadro aquilo que é olhado, mas não é visível, a fim de, no extremo da profundidade fictícia, torná-lo visível, mas indiferente a todos os olhares, porque todos os personagens não olham no espelho. Uhum. Né? Ele é o único que apresenta uma imagem representada, mas é invisível a todos os olhares. Né? E é exatamente, né, o que o pintor solicita é esse olhar participativo do observador, que está no lugar do objeto que é representado. E, ao mesmo tempo, ele faz com que o observador, ao mesmo tempo que ele é olhado, ele também se olhe, né, no sentido dele ter um olhar autorreflexivo, né? Então, as figuras, elas olham e são olhadas, né? O próprio espelho também, né? O artista nos convida a fazer parte do próprio quadro. É como se nós pudéssemos nos ver também refletidos naquele espelho. Isso acho que isso completa essa mágica, né? Essa magia do quadro que continua a reverberar a cada mirada, né? A cada nova mirada que nós fazemos a esta obra. Então, aqui eu trouxe... América, Oi. antes de você fazer uma observação final, Uhum. é interessante, né? Porque nas duas pinturas, né? Tanto nessa do Diego Velázquez como no Casal Arnolfini, né? O espelho parece ser uma caixinha de surpresa, né? Isso mesmo. Não é porque assim, se você olha essas duas pinturas com um olhar menos atento, você vai, vamos dizer assim, vai apreciar a pintura talvez pelas suas qualidades pictóricas. Mas se você presta atenção no espelho, como o espelho vai revelar uma outra perspectiva pela qual essa pintura pode ser vista, pelo qual ambas as pinturas podem ser vistas, né? Você acaba tendo uma descoberta. Sim. Quer dizer, o espelho parece ocupar o lugar de um mistério que, se for descoberto, vai revelar a posição do observador. Exato. Então, interessante, porque é como se fosse, não tem outra maneira de dizer isso, é uma caixinha de surpresa, porque se você olha para o espelho, é como se você entendesse que aquela pintura tem uma armadilha que te pega de surpresa. Exatamente, né? E, ao mesmo tempo, o espelho nas duas pinturas não ocupa o maior espaço da pintura, né? Mas ele é central, é como se fosse um olho que suga, né, o espectador para o centro da tela, mas para aquele também que vai se ater. É um olhar onde se faz um olhar atento, né? Exato. E no contexto, né, tanto de uma pintura como de outra, mostra também essa ascensão do pintor como um sujeito que começa a mostrar a sua importância
dentro da obra de arte, a sua assinatura, né? Uhum. Nesse contexto. Mas no caso do Velázquez, ele exagera, né? Quando ele está ali mostrando também a importância dele na corte, né? Como pintor da corte, em que ele se coloca dentro desse retrato da família real, né? E que retrato inusitado, né? Que muitos fotógrafos também estudam, né? Tanto o contexto como a luz e a sombra, esses vários. É um quadro assim, que permanece cheio de perguntas, cheio de enigmas. E o espelho como você falou, eu acho que é o enigma central que está no centro das duas obras, né? Eu acho que é super importante destacar isso. Aí eu trouxe também aqui, para concluir, esse significado do espelho, né, em ambas as pinturas. O espelho na cena pictórica, tanto no casal Arnolfini e em Las Meninas. Trata-se de autorretratos, pois os próprios artistas estão presentes na tela. O significado do espelho em ambas pinturas percorre o campo das indagações, das dúvidas, espelho-enigma. Jan van Eyck se faz presente tanto no reflexo do espelho convexo, no centro da pintura, como na inscrição acima do espelho que diz: Jan van Eyck esteve aqui. O espelho, nesse caso, funciona como artefato que ora revela, ora oculta a presença do artista na cena. É um espelho-enigma. Diego Velázquez é o próprio pintor retratado junto à família real. Temos na cena uma série de retratos diretos e indiretos. Os que estão pintados na tela, os que porventura podem estar pintados na grande tela oculta na cena, e o reflexo do rei e da rainha na superfície obscura do espelho, a indicar que os monarcas estão posicionados à frente do pintor e do quadro, provocando o reflexo no espelho. O espelho nessa pintura aciona um espetáculo de olhares, de uma certa antecipação da fotografia. É um espelho enigma, né? E destacando que alguns teóricos, né, e que isso não é uma tese fechada, alguns teóricos não concordam com essa posição, mas é justamente essa voz do Michel Foucault e a minha percepção como fotógrafo também que traz essa antecipação, né, da fotografia e dos precursores, né, da fotografia dentro dessa tela. Então, encerrando essa primeira parte da palestra, eu vou fechar aqui o compartilhamento e passar para o Edil para que ele possa apresentar a sua parte. Só um minutinho. Vou interromper. Acho que agora foi. Foi. América, antes de assumir a palavra, deixa eu fazer uma pergunta, que é uma coisa que sempre me intriga e me chama a atenção no seu trabalho, né? E que você retoma aqui na palestra no dia de hoje, né? Quando você se apropria do trabalho, acho que é do Michel Foucault, se não me engano, onde ele faz uma distinção entre a fotografia que revela que isto foi... Foi Roland Barthes. Roland Barthes, desculpa. Né, que você se apropria do texto do Roland Barthes para marcar uma distinção que eu estou entendendo que é muito importante, que é a distinção entre isto foi, isto aconteceu, e eu estive aqui. Sim. Né? Que, diga-se de passagem, é exatamente a frase do pintor do casal Arnolfini. Né? Eu queria entender isso melhor. No caso, são dois momentos. Né?
O Roland Barthes, ele escreve esse livro, A Câmera Clara, no contexto da fotografia analógica, nos anos 80. Então, isto aconteceu, ele está ligado a essa fotografia analógica, né? E o eu estive aqui, isso é uma prerrogativa das selfies, né? E que mostra a presença, né, do eu no relato visual. Quando o sujeito que fotografa, nem sempre o fotógrafo, ele se coloca na cena, assim como fez o pintor, essa relação que eu quero trazer à tona, né? Assim como o pintor, né, antes da fotografia, se coloca na cena e se coloca na cena dentro do espelho e assinando, dizendo eu estive aqui, e na selfie acontece a mesma coisa, né? Se você não estiver presente dentro dessas cenas em que você se faz seu autorretrato, sua selfie, né? É como se aquilo não tivesse existido. Então, existe também nas selfies contemporâneas, né, essa prerrogativa da presença do eu nesse relato visual. É o que acontece também na pintura. Então, me fez trazer essa relação, né, descobrir isso e trazer o Barthes, né, também, porque, apesar dele estar trabalhando, falando sobre o certificado de presença na fotografia analógica, né? Ele tá dizendo que a fotografia, ela nos traz essa certificação de presença, né? A partir dessa família de imagens que começa a surgir. É interessante mesmo, né? Pensar na selfie como essa tentativa de você dizer que você esteve num lugar, né? Ou seja, assim, você vai viajar para as Cataratas do Iguaçu, por exemplo, e você tira uma foto, uma selfie sua, mostrando você nas cataratas, né? E é interessante, porque o John Wick parece que está fazendo questão de dizer que naquele matrimônio, no casamento daquelas personalidades que fazem parte que fazem parte da alta sociedade da época, ele esteve ali. Exato. Não é? É interessante isso. Agora, olha que interessante. Até agora eu lembrei o nome deles, é Giovanni Arnolfini e Giovanna Cianami. O casal. É interessante, né? Porque na pintura, o casal Arnolfini, a gente vê mesmo a tentativa do pintor marcar sua presença, não só através da assinatura, mas também através do reflexo do espelho, que só vai ser descoberto pelo olhar atento de um espectador, né? Agora, no caso das meninas do Velázquez, é interessante porque o pintor, a princípio, não está fora, ele está dentro da tela, e quem está fora é o rei e a rainha que aparecem refletidos no espelho. Então é interessante, porque no caso particular das meninas, parece que ele está mexendo muito com a noção de alteridade, né? É um outro que está olhando a gente que está nessa sala, e esse outro, inclusive, pode ser, inclusive, o espectador que está fora da tela, não só o rei e a rainha, que estavam sendo olhados e supostamente sendo pintados na tela que a gente não vê, né? Então é interessante porque, assim, se a gente for considerar o lugar do pintor em uma ou em outra pintura, o que é mais interessante ainda é que em ambas o que está em jogo é a perspectiva. Ambos quadros revelam uma perspectiva oculta que só vai aparecer ao olhar atento do espectador. Exato. E no caso do Velázquez, né, o espectador é colocado no lugar do rei e da rainha, da realeza, né? Então ele torna o espectador também real, né? Assim, não
dentro de uma realeza, né? Assim, dá uma importância também ao espectador, né? Nesse caso. É tudo muito sutil, né? Como você falou, é impossível não ser cúmplice do quadro. É impossível não participar da cena, porque você entra dentro dela na medida que você é a figura para a qual todos da pintura estão olhando, e que, se você prestar bastante atenção, são um rei e rainha, né? Então, é muito interessante isso. Tem muitos estudos, assim, existe decupagens de cada pedaço do quadro, por exemplo, da infanta com as duas damas, que tem pequenas coisinhas ali acontecendo em cada parte, né? Tem um livro só sobre o quadro, então existem muitas análises, né? Que só sobre Las Meninas e todos esses detalhes, né? No caso, nós estamos aqui nos atendo à questão do espelho, da presença do espelho, né? E que traz toda essa riqueza, né? Que vem até nós aqui na atualidade, né? Porque quando nós olhamos do lugar, eu percebo isso, né? Do lugar onde nós estamos, né? De nosso olhar também acostumados ao cinema, à cena, à luz, né? Então tá tudo ali, assim. São vários instantes captados, né? Vários instantes diferentes. Então é realmente algo muito impressionante nessa questão da antecipação do olhar fotográfico. É verdade. Tá bom, começa então? Então acho que podemos passar para a segunda parte, né? Vamos lá, agora deixa eu tentar compartilhar a tela, só um minutinho, porque, curiosamente, a parte mais difícil de todo esse trabalho está sendo o compartilhamento de tela. Então, né? Então, tem que esperar um momentinho aqui as coisas funcionarem. Estou esperando aqui o meu PowerPoint habilitar para eu poder compartilhar a tela com vocês. Então, só um minutinho, por favor. Apareceu? Agora sim. Agora apareceu. Que maravilha. Então, vamos lá, gente. Obrigado aí pelo tempo. Bem, a América tratou do papel do espelho na fotografia, na realidade, no preâmbulo da fotografia, né? Tal como aparece nessas duas pinturas, e eu vou tratar especificamente do papel e da função do espelho no cinema. E no caso, como eu já havia antecipado, eu vou falar do papel do espelho na obra do cineasta Ingmar Bergman. Deixa aqui agora ver se eu... pronto. Né? O Bergman é um cineasta muito famoso, não sei se vocês conhecem, é um cineasta sueco, ele nasceu em 1918, morreu em 2007, ou seja, um homem que viveu em torno de 89 anos e que produziu muito, né? Ele não só rodou muitos filmes, mas ele também foi diretor de teatro. A parte da obra do Bergman que a gente conhece, né, nós como estrangeiros, é a parte cinematográfica, porque as peças de teatro a gente não assistiu, né? Ele produziu em torno, como eu disse, de uns 50 filmes, e é muito interessante escolher o Bergman para começar esse trabalho de análise do espelho no cinema, porque o Bergman usa de maneira quase que abusiva dos espelhos em seus filmes, né? É claro que em alguns filmes o espelho é um elemento, digamos, meramente episódico, ou parece meramente episódico, mas em outros filmes não. Em outros filmes o espelho desempenha uma função fundamental. Tanto socorre, né, que se a gente for acessar o site da Fundação Ingmar Bergman, que é esse que aparece aí na tela agora, a gente vai encontrar um artigo, né,
que se chama Behind the Mirror, né? Quer dizer, por detrás do espelho, ou atrás do espelho, né? E com esse subtítulo aqui, né? Como tema, metáforas e símbolos, os espelhos abundam em Bergman. Então, a gente já vê o próprio site da Fundação Ingmar Bergman reconhecendo a presença dos espelhos na obra do diretor, né? E nesse artigo, esse artigo é muito interessante, eu recolhi um trechinho para ler para vocês, né? O autor do artigo diz assim: o espelho aqui é um veículo doloroso de autoconsciência. O vidro reflete impiedosamente os aspectos do eu que a pessoa refletida deseja ignorar. O espelho mostra parte de nós mesmos que não queremos reconhecer, né? E é interessante, né? Porque, de acordo com o autor desse artigo, não aparece o nome dele assinado, né? Então não sei quem é, mas de acordo com o autor desse artigo, o espelho é esse elemento, né? Que é esse elemento no qual o indivíduo pode descobrir a sua verdadeira identidade, uma identidade que talvez até o momento dele se encarar no espelho, ele ignorava e não queria reconhecer, né? Esse é um aspecto muito importante a se falar do espelho, porque a gente vai ver que, de fato, Bergman emprega o espelho em alguns filmes dele com esse sentido, né? O espelho aparece como essa oportunidade do sujeito reconhecer a si próprio e as características que ele gostaria de continuar ignorando. E o autor do artigo continua: o motivo do espelho é recorrente em Bergman. Aí o autor reconhecendo a recorrência, né? Os espelhos em Bergman já adquiriram qualidades de raio-x. Eles veem mais do que nós vemos, o que está por trás da máscara facial. Ou seja, a gente tem um rosto, né, tem uma face, mas ela funciona como uma máscara, porque a nossa verdadeira identidade está por detrás dessa máscara, desculpa, e o espelho é quem vai cumprir essa função de revelar a verdadeira face do sujeito que está por detrás da máscara facial. As imagens espalhadas, das quais os personagens se movem para dentro e para fora, tornam-se uma metáfora para os vários estados do eu que podem ser verdadeiros ou ilusórios. Para um diretor tão preocupado com a questão de quem ele realmente é e quem os outros realmente são, o reflexo obscurecedor e iluminador do espelho se torna um retrato completo. Eu acho essa afirmação aqui muito forte, com isso eu estou querendo dizer que ela é muito boa, porque o autor está dizendo o motivo pelo qual o Bergman emprega e empregou espelhos ao longo da sua obra, né? Porque ele era um diretor preocupado com a questão de quem ele realmente é e quem os outros realmente são, né? E nesse sentido, o espelho estaria muito próximo desse desejo do Bergman em reconhecer a própria identidade, mas que os personagens também pudessem se reconhecer a si próprios, né? Eu acho esse artigo muito interessante. É claro que ele é bem maior do que isso. Eu recomendo que vocês entrem no site da Fundação Bergman e leiam o texto na íntegra, que está em inglês. Isso daqui é uma tradução minha, tá bom? Bom, mas a presença do espelho nos filmes do Bergman, ou a recorrência, né, do espelho na filmografia, não foi observada somente pelo site da Fundação Bergman. A gente vai ver que isso também é reconhecido
pela Criterion Collection. Não sei se vocês sabem, a Criterion Collection é uma editora que está reeditando todos os filmes antigos e clássicos, né? Está recuperando esses filmes que fazem parte da história do cinema, filmes raros, né? E no próprio site da Criterion há um pequeno vídeo ensaio chamado, como vocês podem ver, Mirrors of Bergman, né? Espelhos de Bergman. Foi feito por um cineasta chamado Kogonada, né? E como o site diz, né, que com uma pequena ajuda da Sylvia Plath, uma poeta americana, né, reflete sobre as mulheres e os espelhos no filme de Ingmar Bergman, nesse novo vídeo ensaio exclusivo, né? Bom, pois bem, deixa eu fazer algumas observações preliminares antes da gente assistir esse vídeo ensaio do Kogonada, né? Primeiro, que ele vai coletar várias cenas de diversos filmes do Bergman, onde as mulheres se deparam com a própria imagem refletida no espelho, né? E, além disso, um poema da Sylvia Plath é recitado ao longo do vídeo ensaio. E esse poema se chama Espelho. Eu acho a escolha do Kogonada, né, muito oportuna, ter escolhido esse poema da Sylvia Plath. É muito oportuno por dois motivos. Primeiro, porque a Sylvia Plath já havia escrito um poema chamado Três Mulheres, que foi inspirado num filme do Bergman chamado No Limiar da Vida. Segundo, porque o poema Espelhos, da Sylvia Plath, aborda vários temas, né? Vários sentidos que o espelho pode ter. E essa diversidade de sentidos aparece na filmografia do Bergman, né? Então, por isso que acho que vale a pena a gente prestar atenção no poema, mas como no vídeo ensaio o poema está sendo recitado em inglês, eu tive que fazer uma tradução para apresentar para vocês, né? Então, vamos lá a tradução. A Sylvia Plath diz assim no poema Espelho: sou de prata e exato. Não tenho preconceitos. O que quer que eu veja, engulo imediatamente tal como é, sem me turvar por amor ou desgosto. Eu não sou cruel, apenas verdadeiro, o olho de um pequeno Deus com quatro cantos. Na maioria das vezes, medito sobre a parede oposta. É cor-de-rosa, com manchas. Eu tenho olhado há tanto que penso ser parte do meu coração. Mas ele vacila. Rostos e trevas nos separam por vezes e vezes. Agora eu sou um lago. Uma mulher se curva sobre mim, buscando em meu âmbito por aquilo que ela realmente é. Então ela se volta para aquelas mentirosas, as velas ou a lua. Eu vejo o seu dorso e o reflito fielmente. Ela me recompensa com lágrimas e uma agitação de mãos. Eu sou importante para ela. Ela vai e vem. A cada manhã é seu rosto que substitui as trevas. Em mim, ela afogou uma jovem. Em mim, uma velha surge para ela dia após dia, como um peixe terrível. Antes da gente ver o vídeo, queria chamar a atenção para alguns temas que aparecem nesse poema, né? Primeiro, o mais óbvio, como vocês podem notar, é que o espelho é o narrador, né? O poema começa dizendo: sou de prata e exato. E o espelho, então, aparece
como aquele que conta a história. Isso vai ser muito importante para a gente entender um filme do Bergman que eu vou analisar no nosso próximo encontro. Segundo, né, que é o tema a qual vários comentadores remetem quando querem falar do sentido do espelho, né? Ou seja, que o espelho é esse lugar onde a gente se encontra e a gente se reconhece, né? E isso já aparece aqui também no poema na sequência, né? Sou de prata e exato, não tenho preconceitos, o que quer que eu veja, engulo imediatamente tal como é. Ou seja, eu como espelho, eu engulo a sua imagem, e engulo a sua imagem tal como ela é. E aí eu mostro para você quem você é. Por isso que eu não sou cruel, eu sou apenas verdadeiro, né? Isso demais. É. E aí, que é essa frase, né? O olho de um pequeno Deus com quatro cantos. O espelho, então, funciona como um olho que vê tudo o que está ocorrendo para além dele. E essa menção ao espelho como um olho vai ser muito importante também para eu defender a interpretação que eu vou fazer de um filme do Bergman, né? No nosso próximo encontro. É claro que o poema continua, né? Aqui de novo a ideia de autoconhecimento, né? Uma mulher se curva sobre mim, buscando em meu âmbito por aquilo que ela realmente é. Ou seja, as pessoas procuram descobrir quem elas realmente são através do espelho, né? Novamente a ideia clássica de que o espelho é o lugar por excelência onde o indivíduo se descobre, né, e vê a sua verdadeira cara. Mas esse poema também reserva, aliás, esse poema mostra um outro sentido que se pode atribuir o espelho e que aparece também na filmografia do Bergman, né? Quando o poema diz, né, que essa mulher que está se refletindo no espelho, né? O espelho diz assim sobre ela: em mim ela afogou uma jovem, e em mim uma velha surge para ela dia após dia, como um peixe terrível. Ou seja, a mulher se olha no espelho, ela se vê como uma velha, mas ela se recorda da sua juventude. Ela vê aquilo que ela deixou de ser. Então, ela se vê como velha e se vê como nova. Essa noção de que o espelho mostra quem a gente foi no passado, né? Que faz a gente ter a imagem do que a gente foi, é também algo que a gente vai ver ocorrendo na filmografia do Bergman, né? Então, acho que a escolha do Kogonada sobre esse poema não poderia ter sido mais adequada, porque parece que aborda os vários sentidos que o espelho pode ter, e essa diversidade de sentidos realmente vai aparecer, pelo menos nos dois filmes do Bergman que eu me propus analisar. Bom, o que a gente precisa fazer agora é ver o vídeo Os Espelhos de Bergman. Então, para isso, eu vou precisar, claro, compartilhar a tela do vídeo. Então, vou pedir vocês um minutinho. Só um minuto, por favor. Aqui, agora foi mais fácil. Que maravilha. América, a tela preta Apareceu já. já, Já aleluia, apareceu. irmão. Então vamos, Beleza. beleza, então vamos lá. Deixa eu acionar aqui o. Então vamos assistir agora o vídeo ensaio do Kogonada chamado Espelhos de Bergman, com o poema da Sylvia Plath, Espelho, sendo recitado de fundo em inglês.
I am silver and exact. I have no preconceptions. Whatever I see, I swallow immediately, just as it is, unmisted by love or dislike. I am not cruel, only truthful. The eye of a little god, four-cornered. Most of the time, I meditate on the opposite wall. It is pink with speckles. I have looked at it so long, I think it is part of my heart, but it flickers. Faces and darkness separate us over and over. Now I am a lake. A woman bends over me, searching my reaches for what she really is. Then she turns to those liars. The candles or the moon. I see her back and reflect it faithfully. She rewards me with tears and an agitation of hands. I am important to her. She comes and goes. Each morning it is her face that replaces the darkness. In me, she has drowned a young girl, and in me, an old woman rises toward her, day after day, like a terrible fish. Bom, esse é o vídeo ensaio do Kogonada, Espelhos do Bergman. Eu acho ele muito bonito, como eu já falei, acho ele muito sensível, né? Pela capacidade que o Kogonada teve de escolher certas cenas de filmes do Bergman e, ao mesmo tempo, colocar de fundo o poema da Sylvia Plath. Bom, tendo feito isso, eu gostaria de anunciar para vocês quais são os filmes que eu vou analisar no nosso próximo encontro, né? América, você está vendo a tela azul do slide? Sim, já apareceu. Perfeito. Então, ótimo. O compartilhamento agora foi um sucesso, nem acredito. Muito bom. Só um minutinho. Bom, o primeiro filme que eu vou analisar, na realidade, eu não vou analisar o filme, eu vou analisar uma cena do filme Da Vida das Marionetes, um filme que foi feito pelo Bergman em 1980, porque nesse filme tem uma cena com espelho muito importante, né? Então, Da Vida das Marionetes, em Linhas Gerais, para quem não sabe, trata da história de um homem que tem o desejo de matar a própria esposa, né? E ele vai acabar matando uma prostituta no lugar da esposa. Eles vivem brigando e, numa das brigas, a esposa deixa de dar um presente para o marido, que é um echarpe, um cachecol, né? E ela acaba dando esse echarpe, esse cachecol de presente para o colega dela de trabalho com quem ela acabou saindo, que se chama Tim.
E é no momento em que o Tim coloca o echarpe, o cachecol, em torno do pescoço, que ele olha para si mesmo no espelho e faz um depoimento muito impressionante. E esse depoimento vai nos mostrar claramente, né, que o espelho, de fato, é esse lugar privilegiado onde o sujeito se depara com a sua verdadeira identidade. É claro que o Bergman vai aprofundar essa questão da identidade. Eu estou fazendo uma preliminar aqui, né, do que a gente vai assistir no nosso próximo encontro, mas eu acho essa preliminar importante porque esse filme do Bergman, em particular, mostra claramente um dos sentidos do espelho na sua filmografia, e que é um sentido que é muito alardeado, muito comentado por diversos comentadores, inclusive quando eles não têm a filmografia do Bergman sob foco, né? Que o espelho, como eu disse, é esse lugar privilegiado onde o indivíduo reconhece a si mesmo. E isso acontece nessa cena das vidas, da vida das marionetes. Mas, apesar do espelho, assim, obviamente, ser esse lugar onde a gente se defronta e se confronta, né, com a própria autoimagem, nem sempre o espelho tem esse sentido. O espelho aparece com outros sentidos que não condizem com esse sentido geral mais óbvio, né? Isso vai ficar muito claro no segundo filme que eu vou analisar, que é Mônica e o Desejo, um filme feito pelo Bergman em 1953. Mônica e o Desejo, em linhas gerais, trata da história de um rapaz e de uma garota que se conhecem. Eles vivem um romance, um amor numa ilha paradisíaca, né? As cenas são maravilhosas, são encantadoras, e depois eles voltam para a cidade, ela fica grávida, eles se casam e começam a ter uma vida conjugal, aonde ele tem que trabalhar e nem sempre tem tempo para a esposa, mas o pior, não tem como satisfazer os caprichos e os desejos da Mônica, né? Porque ela quer um novo vestido, ela quer sair para passear, mas o marido está cansado porque trabalhou o dia inteiro, em suma. E eles brigam e se separam. Assim, esse é o resumo mais grosseiro que eu posso fazer sobre o filme. Mas o que é curioso nesse filme é que o espelho aparece no início, na cena de abertura, quando a Mônica se encara num espelho. Ela se arruma, né? Porque logo depois ela vai entrar num bar onde ela vai conhecer o seu futuro marido. E o espelho aparece no início do filme, mas também aparece na cena final, quando o marido, já separado, né, da Mônica, segura o filho dos dois no colo, e ele olha para o espelho e ele se recorda de todo o passado que ele teve com ela. E aí o filme acaba, né? Então, estou usando esse filme em particular, o Mônica e o Desejo, para fazer um contraponto, né, a essa ideia, essa noção geral de que o espelho é sempre empregado em cenas onde o personagem acaba conhecendo a sua verdadeira cara, né? Não me parece que é isso que acontece em Mônica e o Desejo, e é o que eu quero mostrar para vocês no nosso próximo encontro, né? É interessante, né, quando a gente pensa no espelho, e quando a gente lembra que numa das biografias do próprio Bergman, quando ele vai falar de 2 filmes dele, A Hora do Lobo e o Da Vida das Marionetes, né, que é o filme que eu vou analisar, ele faz observações a respeito do espelho. Ele diz o seguinte, né?
É então que Johann é um personagem do filme A Hora do Lobo, né? Então, é então que Johann diz: estou grato a vocês todos. O espelho está partido, sim. Mas o que refletem esses pedaços? Naquela altura, eu não encontrei resposta para essa pergunta, diz Bergman. Exatamente as mesmas palavras são ditas por Peter em Da Vida das Marionetes. Quando em sonho ele, Peter, vê sua mulher assassinada, ele diz: o espelho está partido. Mas o que refletem esses pedaços? Mas o que refletem os pedaços, né? E aí o Bergman conclui: ainda hoje continuo sem poder encontrar uma boa resposta para essa pergunta. Bom, a minha pretensão é encontrar uma resposta para a pergunta do Bergman, que o próprio Bergman não conseguiu encontrar, porque, no meu entendimento, ele, a posteriori, não chegou a fazer mais nenhuma observação sobre espelhos, né? Então, acho que para ele essa resposta não foi encontrada. E eu aqui, motivado pela América, eu estou tentando encontrar qual é o sentido do espelho na filmografia do Bergman. Bom, em linhas gerais, era isso que eu queria mostrar para vocês no dia de hoje, né? Eu vou, antes de abrir a oportunidade para discussão com todo o público que está aqui presente, eu queria passar a palavra para a América e depois eu peço que todo mundo abra a câmera e abra o microfone para a gente poder conversar. Você está me vendo agora na câmera, América? Não. Não, então espera aí, porque eu acho que não parou de compartilhar. Deixa eu ver. Ainda está compartilhando ali. Né? Uhum. Oh, meu Deus, agora como é que para isso? Ainda está compartilhando? A sua imagem ainda não está visível, está ali compartilhamento. Então, espera aí só um pouquinho. Deixa eu fechar tudo aqui, porque quem sabe fechando, eu tenho um resultado. Sim. Um minutinho. Só um minuto, por favor. Agora deu? Agora está aparecendo aquele quadradinho cinza. Tirei o quadradinho. Só que está numa tela diferente, mas eu estou vendo não. você. Então, peraí. Confirmar a interrupção. Uhum. Agora só está faltando. Ainda não, você não apareceu. Bom, mas parou a interrupção. Ali aparece aliás, compartilhando. Ainda aparece compartilhando, gente? Sim. Será que não é o slide? Não, porque eu já fechei tudo, inclusive para garantir a transmissão. Uhum. Bom, vamos acreditar que daqui a pouco isso funcione e vamos tocar o bonde. Vai você aí. Isso. Eu só quero destacar assim, essa questão do espelho como narrador, né, que é colocado de uma forma maravilhosa da Sylvia Plath, né? Esse poema, depois de escutar esse poema, essa questão, o entendimento do espelho mudou totalmente para mim. Né? Esse entendimento, a percepção, né, simbólica do espelho, ela ampliou de uma forma incrível, né? Que é uma ampliação que vai de encontro à profundidade dos filmes, da presença do espelho nos filmes do Bergman. Uhum. Né? Então foi realmente um achado, né? Esse vídeo que tem que tem como fundo o poema, né? Que ele é realmente assim é um arrebatador, né? E eu achei muito interessante o espelho como narrador e o espelho como narrador também na cena desse filme que você vai trazer na segunda parte.
Isso. Né? Então, deixo essa provocação para vocês, né? Que Edil vai desenvolver isso na segunda parte da palestra, onde nós vamos fazer os estudos de caso, tanto Perfeito. com os fotógrafos como com os 2 filmes de Bergman que foram destacados hoje. Então, agradecemos a presença de todos e esperamos vocês para a segunda parte da palestra. Muito obrigada. Muito obrigado também a todos, e então até o próximo evento. E agora, daqui a pouco, a gente abre, então, a oportunidade para discussão com vocês todos, tá bom? Obrigado. Tá ótimo, gente. Tchau.